famoso que tem, né, com esse sobrenome. E o Bernardo estava o sobrinho Bernardo da Eva. Ah, sim, é verdade. Então o nome dele eu não esqueço, é Bernard Montgomery. O que acontece? O general Bernard Montgomery, ele é estrategista. E a filosofia dele, de visão, foi um pouco além da do Hitler. Ele superou Hitler no momento do dia dele. Por quê? Porque a estratégia de guerra que ele montou, baseada no que Hitler já dissera da propaganda, levava em conta um elemento novo que Hitler nunca utilizou. A televisão. Então o que esse cara montou? Ele montou uma estratégia de propaganda televisiva, onde tudo é produzido. Amado, para você construir milhões de tanques de guerra, você precisa de milhões de dinheiro, precisa de milhões de tempo, de minutos, de horas, de dias. Demanda muito tempo. Mas para você fazer tanque de borracha, o que você faz com tanque de borracha? Você assopra ele, não com a boca, mas com a máquina de soprar. Sim. E você enche ele na hora que você quer para botar na sua frente de guerra, ofensiva de guerra. Batalha. Então o que acontece? Para você transportar tanque de guerra é outra logística. Exatamente. Precisa de carros pesadíssimos para transportar ele ou aviões, porque ele não vai andando até o local da guerra. Exatamente. Tá certo? É. Então, sem contar com as variantes que podem ocorrer no percurso. Então o que acontece? Esse Montgomery, ele não tinha tempo para fabricar tanques de guerra, ele não tinha tanta gente treinada para operar aquela quantidade de tanque que você vê nos vídeos das notícias da época, não tinha dinheiro suficiente para fazer tanto tanque em tão pouco tempo, não tinha logística para levá-los no ponto estratégico para começar a batalha. Então o que acontece? Ele bolou essa ideia. Mandou-se construir imediatamente inúmeros tanques de borracha infláveis. Botou aqueles tanques dobrados. Agora em veículos menores, porque cabe um monte de tanque. Sim. Compactado. E o que acontece? Esses carros grandes, tipo esse Land Rover de hoje, levava um monte de tanque de infláveis. E colocava num ponto estratégico do caminho para o local da batalha. E a televisão passava em cima, filmando aquela carreira de tanque enorme. Igualzinho a Rede Podre fez para Cantareira. Exatamente quando fez Cantareira. Só a Cantareira era do chão. Sim, é só para dar um exemplo. Mas aí filmava só aquele local ali que tinha aquela fila que não tem mais tamanho de tanque. Então você está vendo pela televisão e está vendo do alto. Pô, cara, Você acha até que os tanques estão andando, mas estão parados, porque os tanques andam devagar. Tá certo? E filmava hoje. E mostrava no mapa onde a ofensiva estava ocorrendo. Lá no extremo norte, lá em cima. E o dia D foi embaixo. Então você tem aqui, vou fazer na mão o mapa. Você tem aqui a Normandia. Tá certo? Sim. É esse flanco esquerdo aqui. Certo. Aqui é o continente, aqui um oceano, aqui outro oceano. Sim. Essa batalha fictícia da televisão se deu por cima. Então mostrava os tanques num ponto, no outro dia a televisão dava a reportagem toda botando para outro ponto, e os espiões codificavam facilmente todas essas mensagens e via todas essas imagens, porque os espiões da Alemanha foram os responsáveis por ferrar com a Alemanha também. Porque o americano lançava isso que eles pegavam. Sim. Então a ofensiva de tanque era vista, eles tinham certeza que estava acontecendo e mandava para lá os teletipos para a Alemanha informando aquilo tudo. É verdade. Então a Alemanha estava sabendo que, o Hitler estava sabendo que havia um contingente de pessoas enorme, mas enorme, que cada dia, durante a semana do dia D, mostrava num ponto avançado. Hoje está no A, amanhã já está no B, depois no C, e está indo em direção à Alemanha para acabar com tudo. E era tanto tanque, que o Hitler precisou mobilizar toda a turma dele para ir lá combater. Ó. Os caras estão vindo por lá, tem que ir lá pegar No os caso caras. do Hitler era real, né? O Hitler era inocente nesse assunto. Nesse aspecto. Entendam. Ele foi engrupido pelos aliados. Aí, resumo. Um dia antes, ou 2 dias antes do dia D, esse fantástico estrategista, que o nome dele pouco é mencionado na história, eu penso que você pode pesquisar quem está assistindo. É o Bernard Montgomery. Certo. O que esse cara fez? Ele arrumou a estratégia mais ferrada de todas. Ele colocou os dummies, os bonequinhos, tá. desse tamanho aqui, os dummies, ó, de 40 centímetros, com os paraquedas proporcionais a eles. Certo. Levou num avião de verdade da Força Aérea Americana, em vários aviões, e lá de cima soltou um monte de boneco. Um monte de boneco miniatura. E agora a televisão está aqui embaixo filmando, né? As imagens estão aí. Caraca. Aquele monte de paraquedistas descendo para a guerra. Lá no meio da batalha. E seria kamikaze, seria suicídio. Exato. Descendo lá no ponto estratégico. Tudo boneco. Os damezinhos, os marionetes.